Palestra de Joel Goldsmith, 3 princípios e sua prática, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha, em 19 de novembro de 2020. Boa noite. Humanamente, temos sido ensinados a julgar, criticar e condenar qualquer pessoa, a qualquer momento, por qualquer coisa, desde que a mesma não se enquadre em nosso sentido do que é certo ou errado. Todavia, nesse trabalho, você precisa mudar sua atitude completamente, de forma que nunca seja culpado de julgar, criticar ou condenar pessoa alguma. Que esteja sempre reconhecendo que a fonte daquilo que está visivelmente errado, a fonte do erro, é a mente carnal, e que a mesma não tem poder. Com esse entendimento da verdade, se existir alguém buscando saúde através de meios espirituais, receberá a cura. Porém, mesmo que não seja o caso, ainda assim, você tem que ter essa abordagem para com todos que encontram em sua vida, inclusive para com os candidatos políticos. Isso não lhe tira o direito de escolher qual o melhor homem ou mulher qual deles constitui o melhor candidato para essa posição em particular. Porém, realmente o impede de ficar julgando-os como pessoa e assim mantendo-os como responsáveis pelos males que pensamos que, pelo menos alguns deles, são culpados. Isso o ajuda a remover deles esse fardo de culpa e algumas vezes também os liberta. Agora, esses são 2 passos na prática da cura. Provavelmente 3 passos, mas em relação ao trabalho de cura, especificamente, na realidade 2. O primeiro passo é que devemos incorporar a todo tempo esse princípio de que Deus é o único poder e, portanto, não temos que lutar ou tentar vencer os poderes negativos ou crenças ou reclamações que surgem à nossa frente. Porém, os outros 2 princípios que eu uso no trabalho de cura são esses. Primeiro, impersonalização. No momento em que John Brown pede ajuda, esteja certo de deixá-lo fora de sua mente. Não coloque sua mente nem por um único momento em John Brown. E acima de tudo, mesmo que você saiba alguma coisa sobre ele, não acredite em coisa alguma. Abandone toda ideia sobre ele e imediatamente tire-a de seu pensamento. O mais rápido possível, tire John Brown completamente de seu pensamento, porque sua primeira função no trabalho de cura é impersonalizar. Se lembre dessa palavra, impersonalização. Essa reclamação não é uma pessoa, não é uma condição, não é uma coisa, não pertence a ninguém. É uma atividade, substância ou imposição impessoal, a qual podemos chamar de mente carnal ou mente mortal, ou podemos reduzir tudo isso ao termo demônio ou Satanás, o que você quiser. Impersonalize o erro, coloque-o fora da pessoa, veja que não é a pessoa. E, retirando a pessoa, não tem mais um instrumento no qual, ou através do qual, a mente mortal funcionar. É apenas uma reivindicação dessa mente mortal, dessa mente carnal. Quando estiver certo de haver impersonalizado o erro,
de forma que não tenha absolutamente nenhum pensamento sobre o indivíduo em sua mente, então você dá o segundo passo, que é transformar esse erro em nada. E isso significa que deve retornar ao Gênesis, aonde Deus fez tudo o que foi feito. E tudo o que Deus fez é bom, e qualquer coisa que Deus não fez, coisa alguma que Deus não fez, existe. Agora, se Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez é bom, então Deus não fez a mente carnal, ou a mente mortal, ou o demônio, ou Satanás. E, portanto, ele não existe, exceto como um conceito no pensamento humano. Agora, se quiser saber quão sem poder pode um conceito humano ser, feche agora mesmo seus olhos e construa a maior bomba que possivelmente possa construir. Construa uma bomba atômica e a combine com hidrogênio e com todas as formas de fissão nuclear. E multiplique-a por 1000 e agora jogue-a em cima de mim e veja o que a mesma pode fazer. Consegue entender isso? Isso é um conceito mental. Ele não tem substância, não tem lei, não tem uma entidade, não tem um ser. Ele tem forma e é por isso que pode vê-lo, mas somente pode vê-lo em sua mente como uma imagem mental. E assim, quando começar a entender que esse demônio é uma entidade feita pelo homem, feita na mente do homem, não na mente de Deus, e que o mesmo não tem lei, nem substância, nem atividade, nem fonte, nem avenida, nem canal, assim você o anula. Você o reconhece pelo que ele é, poder temporal, um braço de carne, nada. E é justamente aí aonde o trabalho de cura começa. De fato, independentemente do nome ou natureza do problema com o qual você está sendo confrontado, pode estar certo de que não é nada mais do que uma tentação do demônio vindo a você para ser aceita ou rejeitada. E esse demônio não é nada mais nem menos do que a mente humana que acredita no bem e no mal. Uma vez que não tem a crença no bem e no mal, você não tem mais a mente humana ou mente mortal ou uma mente separada de Deus. Agora você está operando em e através da mente divina. Somente se houver a crença no bem e no mal, existirá limitação, finitude, negatividade. Agora, frequentemente, quando estamos lidando com nossos amigos, nossos parentes, nossos pacientes, somos levados a trabalhar com esse sentido humano de criticismo e julgamento, ou com o sentido metafísico e dizer que é seu pensamento errôneo, ou que existe algo, ou que tem alguma coisa em sua mente que precisa ser corrigida. Naturalmente existe, mas a única coisa que existe é a crença em dois poderes. A única coisa que existe é a mesma coisa que precisa ser corrigida em todos nós. A crença de que Deus não é onipotência, que Deus não é onisciência, onipresença. Porém, ao lado disso, toda essa teoria de que ressentimento causa reumatismo, ciúme causa câncer, sensualidade causa tuberculose, nada disso faz sentido. Isso tudo é pura falta de senso, porque não apenas os curadores metafísicos não podem provar que esses sentimentos causam doenças,
mas a medicina psicossomática também não pode. Eles podem alegar isso e dizer que quando você se livrar de seu ressentimento, será curado. Porém, não sabem lhe dizer como se libertar do ressentimento. Não sabem lhe dizer como se libertar das qualidades negativas. Como se libertar dos pensamentos humanos dos quais todos nós somos herdeiros. Mas você sabe como. Você sabe como fazer isso na medida em que compreende que os mesmos não são pessoais, mas impessoais. E que não são poder e que não têm lei alguma para sustentá-los. Por causa de nossa experiência humana, nunca fomos ensinados, naturalmente até aqui nunca foi revelado, que cada discórdia que surge em nossa experiência é uma influência hipnótica, da qual não sabemos como nos proteger. Em outras palavras, quando você está no meio de uma epidemia de qualquer doença, você não está necessariamente sofrendo da doença, mas do hipnotismo, da publicidade sobre a doença. E provavelmente existem tantas pessoas morrendo do medo da doença quanto da doença ela mesma. Mas tudo isso tem origem nessa influência hipnótica. Dessa mesma forma, sabemos que tem havido incêndios em grandes edifícios e muitas pessoas morrem. Não por causa das chamas, mas por outras razões. As chamas provavelmente tiraram umas poucas vidas, mas o pânico, o medo e o desespero para viver tirou a vida do restante. Agora, essa crença universal no bem e no mal opera hipnoticamente sobre todo e cada indivíduo na face da Terra. De forma que, quando deixa sua casa pela manhã, se pensar direitinho, vai concordar que não tem certeza se estará de volta à noite. Porque, desde um coco caindo do coqueiro sobre sua cabeça, acidentes de automóveis, relâmpagos e muitas outras coisas, você pode se tornar mais uma vítima a fazer parte das estatísticas. E assim, em qualquer manhã da semana, eles já podem predizer quantas mortes haverá até as 6 da noite. Apenas não podem dizer quem. Assim, também poderia ser eu, você ou qualquer outra pessoa. Somos parte dessa estatística e já está previsto uma certa quantidade de mortes por uma razão ou por outra. E isso prossegue dia após dia. E a questão que surge é: existe uma forma de evitar isso? Sim, realmente existe, se pela manhã aqueles a quem foram ensinados esses princípios puderem quebrar sua inércia mental ao ponto de entenderem conscientemente que existe somente um poder operando nesse universo e que esse não é um poder de acidente, morte, doença ou pecado. Existe somente um poder operando. O mesmo poder que está fazendo o sol se levantar e se pôr no tempo certo. O mesmo poder que está fazendo as ondas irem e virem. O mesmo poder que colocou peixes no mar e pássaros no ar. Esse é o poder que está operando no universo. E esse é o poder que está operando em minha
consciência. Essa é a lei sobre minha experiência. E não existe poder nessa sugestão mesmérica das estatísticas. Não existe poder nessa crença em infecção e contágio. Não existe poder na mente mortal, na mente carnal ou em qualquer de suas formas, em qualquer de suas crenças, quer sejam individual ou coletiva. E então, observe em que grau os contratempos comuns do dia a dia ficam fora de sua experiência. 1.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas não chegarão ao seu lugar de habitação. Quem é que está nesse seu lugar de habitação? É o indivíduo que habita no lugar secreto do Altíssimo. Não habita numa casa, não habita num automóvel ou num avião, mas habita no lugar secreto do Altíssimo. E como você faz isso? Precisa ser feito conscientemente. Cada coisa em sua vida ou é uma atividade de sua consciência expressando a si mesma, ou é a sua falta de desejo de permitir que sua consciência expresse a si mesma. E, portanto, quando não permite que sua consciência expresse a si mesma, você se torna um papel todo borrado pelas crenças do bem e do mal que permeia o mundo. Então, você pode se tornar um papel borrado por receber todas essas crenças, responder às mesmas e demonstrá-las. Ou, de outra forma, você se torna mestre de seu destino e capitão de sua alma. Porém, só pode fazer isso por um ato de sua consciência. Não apenas dizendo, Deus vai cuidar disso. Não existe tal Deus. Precisa haver uma atividade da verdade em sua consciência. E essa atividade da verdade tem que ser construída. Não importa qual seja a forma de tratamento, essa atividade da verdade tem que ser construída em torno do princípio de que existe somente um poder e de que nada, porém apenas somente Deus e a atividade de Deus é poder. Portanto, qualquer sentido do mal é impessoal e não é mais nada do que uma atividade da mente carnal ou braços de carne. Nada. Cada tratamento tem que ser construído a partir desses princípios. Não faz diferença se você está num avião ou num submarino. Não faz diferença se está indo para a guerra ou se está indo à porta da frente de sua casa. Não faz diferença qual é a natureza da reclamação humana. Você pode lidar com a mesma conscientemente. E todo tratamento ou realização deve englobar essas três coisas. A realização de que Deus é o único poder, a impersonalização do mal e o reconhecimento de que a mente carnal ou o demônio é uma entidade criada pelo homem e não tem poder algum, é apenas a crença universal em dois poderes. A realização de um único poder não é uma proteção contra o poder do mal, mas a compreensão da verdade de que Deus, Ele mesmo, é infinito e, portanto, somente Deus é poder.
Logo, toda aparência é apenas essa influência hipnótica, a tentação do mal vindo à nossa consciência para ser aceita ou rejeitada. E a mesma precisa ser rejeitada conscientemente. Como disse a noite passada, na realidade, a única coisa de que o mundo está sofrendo é de inércia mental. As pessoas não querem acordar e pensar, não querem ter pensamentos conscientes, querem olhar para quadros, não querem dar voz à verdade concreta. Elas não querem relaxar e viver na verdade. Querem depender de um Deus a quem não querem conhecer. E não apenas isso, querem crer num Deus criado pelo homem e que tem falhado para com a humanidade por milhares de anos. Mas é muito fácil se sentar e dizer: Deus vai fazer. Deus não vai fazer coisa alguma. Deus está fazendo. Jamais acredite que Deus vai fazer alguma coisa daqui a 1 minuto que Ele não esteja fazendo justamente agora. Não pense nem por 1 minuto que um dia saberá tanto sobre a verdade que poderá influenciar Deus a fazer qualquer coisa por você ou por qualquer outra pessoa. Jamais pense que será tão espiritual que Deus vai ser seu servo ou realizar os seus desejos ou suas esperanças ou a sua vontade. Não existe tal Deus. Deus é. E Deus está sendo nesse exato momento. Deus está sendo nesse exato segundo. Deus está sendo tudo o que Deus pode ser. Não existe forma alguma de Deus mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é de eternidade em eternidade. Não tente convencer Deus a ser qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Deus é. Porém, a responsabilidade de acordar está em seus ombros. Acorda tu que dormes e Deus te dará vida. Mas acorde para o fato de que sua experiência será apenas o seu estado de consciência expresso de uma forma concreta. Agora, se quiser ficar deitado o dia inteiro simplesmente lendo livros, provavelmente será apenas teorias que irá exemplificar. E será disso que sua vida dará testemunho se insistir em passar o dia inteiro sem viver conscientemente na compreensão de Deus, de um Deus onipresente, de um Deus onipotente, um Deus onisciente aqui e agora. Um Deus que é todo poder e o único poder. Então, impersonalize todas as formas do mal e compreenda que existem apenas como braços de carne ou nada. Se não fizer isso, não trará harmonia para a sua experiência. Na proporção em que faz isso, você passa, como Paulo diz, a orar sem cessar. E a parte estranha é que, por cerca de 1 ano, isso é um trabalho duro, porque esquecemos mais do que lembramos. E já são 10 ou 11 horas da manhã quando percebemos que esquecemos de que deveríamos estar conhecendo Deus conscientemente desde as 7 horas da manhã. Então, temos que começar às 12 horas e tentar recuperar o tempo perdido.
E até irmos para a cama à noite, estamos realmente sobrecarregados, porque agora temos que fazer tudo aquilo que esquecemos de fazer durante o dia. Todavia, precisamos realmente manter essa disciplina por um ano. Você deve tentar uma coisa simples. Faça um compromisso consigo mesmo de que nunca vai comer qualquer comida ou beber qualquer bebida sem conscientemente reconhecer que Deus é a fonte. Então, conte quantas vezes você esqueceu de fazer isso durante o dia e saberá quão difícil isso é. Porém, observe os efeitos mágicos em sua vida se realmente alcançar um ponto onde você não mais esquece e conscientemente reconhece que, qualquer que seja a comida ou a bebida, se não fosse por Deus, a mesma não estaria aqui. Se não fosse pela graça de Deus, não a teria. Se não fosse pela graça de Deus, não estaria sobre a terra. Se não fosse pela graça de Deus, você não poderia digeri-la. Alcance a realização de que os atos mais insignificantes de seu dia, acordar pela manhã, dormir à noite, não podem ser realizados sem uma atividade de Deus, uma atividade desse Espírito invisível. E descubra o que acontece quando começa a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Veja o que acontece à medida em que, quando entra em seu automóvel, conscientemente se lembra de que Deus dirige, não apenas o seu carro, mas desde que existe somente um ser, uma identidade, Deus dirige seu carro e todos os carros. É seu reconhecimento consciente disso que o liberta das crenças das estatísticas. Por um ano precisa realizar esse trabalho difícil. Algumas vezes pode ser um pouco mais de um ano. Porém, eventualmente, alguma coisa bonita começa a acontecer. Você não tem mais que conscientemente pensar sobre isso. Essas coisas chegam ao seu pensamento naturalmente. Elas passam a surgir automaticamente de dentro de você. E então, não demorará muito até que realmente compreenda o que Paulo quis dizer quando afirmou: eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Depois disso, então, não vai haver mais, ou haverá muito pouco, desse esforço consciente. Agora, tudo isso flui de dentro. Agora, tudo isso vem a você. Você não tem mais que sair buscando. No começo de nossa experiência, a ideia naturalmente é que estamos buscando a Deus. Mas essa ideia é incorreta. Ninguém jamais deveria tê-la concebido. É Deus quem está nos buscando e precisamos aprender a deixá-lo alcançar-nos. E isso é o que eventualmente nos acontece se compreendermos que Deus está nos buscando, descobrimos que estamos simplesmente usando uma porção de energia que não precisamos usar. Precisamos apenas ficar quietos e deixá-lo nos encontrar. Muito obrigado!